Olá, paz do Senhor a todos, eu sou Carlos Eduardo e você está no Meditando nas Escrituras. E não é que a igreja chegou no metaverso? E o que é metaverso? Pois é, esse termo metaverso ele ficou famoso aí quando o Facebook decidiu mudar o nome de Facebook para metaverso. Eu até então não tinha ouvido falar de metaverso. Eu tinha ouvido muito falar de multiverso, mas metaverso eu nunca tinha ouvido falar. Mas é o que está acontecendo aí, tá nas internet da vida. E a igreja está lá. Agora a igreja está lá e não é de hoje. E esse termo metaverso, talvez o nome seja mais recente, não sei. Mas a ideia não é nova, né? No começo da internet, lá nos anos 90, já tinha-se uma ideia mais ou menos de que chegaria o ponto das pessoas interagirem através da internet de uma forma mais intimista, né? As redes sociais deram um boom nessa interação aí que a gente vê hoje, que pra gente é tão normal, né? Mas isso, né, o avô do Orkut, né, que já tinha essa interação e tal, troca de mensagens instantâneas, foi aproximando as pessoas virtualmente e a gente chegou agora no ponto do metaverso. Tá, beleza, o que é metaverso? Metaverso é um mundo virtual com interações reais, mais ou menos assim. Para gamer, por exemplo, a ideia de metaverso nem é tão estranha, porque normalmente ele está dentro de uma tela num mundo virtual, só que as relações ali não são reais. As relações também são virtuais, embora tenha alguma interação real de amizade, de criar um time e tal, mas não tem um impacto real na sociedade tão grande quanto vai ter esse tal desse metaverso. Ali a pessoa está com a arma, forma um grupo, eles vão juntos, as pessoas estão em qualquer lugar do mundo, interagindo dentro da mesma plataforma de jogo. Eu lembro que eu jogava Call of Duty, eu sei lá como é que fala isso, e eu jogava com pessoas de outros lugares, né? Dando tiro ali, matando o povo lá. Mas tudo isso numa ideia virtual. Tinha um jogo também online, que eu nem lembro o nome, com os lobos lá e tal, que tinha essas armas também. E a gente interagia com pessoa, cara, de outro país, assim. Isso, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás eu fazia isso. Isso seria o embrião do metaverso, vamos dizer, né? E agora cresceu, né? E agora essas interações virtuais, falando a verdade, hoje nos games tem reais também, porque a pessoa compra, né, acaba gastando ali, tendo algum valor trocado ali com armas, com melhorias, né, com produtos do jogo, enfim. Eu não sou um gamer, não manjo muito desse negócio. É uma seara nova, tanto que esse vídeo aqui eu estou gravando sem a pretensão de ser um vídeo muito profundo sobre o tal do metaverso, mas sendo mais uma reflexão do que a igreja está fazendo lá dentro. Eu li pouco do metaverso, é até interessante eu fazer esse vídeo meio cru, porque eu creio que o metaverso ele vai fazer parte da nossa vivência e as nossas opiniões vão mudando. Então, daqui um ano, de repente eu gravei outro vídeo sobre o metaverso com outra perspectiva, daqui 5 anos outro vídeo com outra perspectiva, talvez até falando que eu estava errado nesse vídeo aqui, ou reforçando as ideias que eu estou criando aqui. Enfim, a ideia é realmente fazer um vídeo mais cru, né, mais aqui no improviso, de memória, sem um roteiro, sem nada, para trocar essa ideia mesmo. Enfim, o que a igreja está fazendo no metaverso? Tá certo a igreja no metaverso? Igreja no metaverso é igreja? Cristãos que se congregam no metaverso são cristãos? Voltando para o conceito de metaverso. A pessoa coloca um óculos de realidade virtual ou realidade aumentada e nesse óculos é projetado um ambiente, né, um ambiente virtual. Uma casa, uma cidade, um shopping, uma loja, qualquer lugar, virtualmente. Só que essa pessoa, por comandos, ela consegue caminhar nesses locais. As paredes de fato são paredes que dividem o local. Você tem que ir pelas portas, pelas estradas, pelas ruas, né? Você vê objetos reais e as outras pessoas que você vai encontrar nesse ambiente, nesse caminho, são outras pessoas também com óculos que estão lá nas suas casas, pessoas reais que podem interagir com você. Então, se você encontrar alguém na rua e falar, qual é o seu nome? Considerando que as pessoas estão sendo sinceras, até onde elas podem ser sinceras lá dentro e aqui fora, né, no mundo real, você vai perguntar, aquela pessoa vai responder e de fato é outra pessoa respondendo, não é um computador, né, não é uma memória daquele universo
virtual criado ali para responder perguntas pré-definidas. Não, são pessoas que estão interagindo com você de fato. Então eu posso estar aqui, né, em Venceslau, com meu óculos de realidade virtual e falar oi para alguém, alguém lá do Canadá, lá da Rússia, lá do Japão, falar comigo, nós estando no mesmo ambiente ali, virtual, cada um num ambiente real muito distante, né? Nossa, parece o Zoom, né? Parece um Instagram, qualquer outra plataforma de streaming, de gravar uma live, né? De ligar com imagem. Sim, parece. É bem isso mesmo. Só que lá dentro você pode juntar você e esse seu outro amigo aí que você conheceu na hora, ou que já era seu amigo, e os dois irem para um lugar específico, para um cinema, e assistir um filme lá dentro da sala de cinema e ser projetado naquela tela virtual um filme real e você assistir aquele filme. Até onde eu li, você pode comprar coisas para o seu avatar, que você lá dentro, e essa pessoa que você vai encontrar lá dentro é um bonequinho, né, que chamamos de avatar, né, igual o avatar que você cria no seu Facebook, igual o avatar que você cria nos seus jogos aí qualquer, é um avatar, né, é alguém que representa você. E lá no metaverso vai ter esse avatar que vai representar você, e você e o seu amigo pode ir para qualquer canto e você pode comprar roupa para o seu avatar, você pode comprar tênis, boné, óculos, carro, enfim, para o seu avatar, e você pode comprar coisas para você também, né? Para isso a tecnologia aí, as empresas de tecnologia estão investindo pesado nisso, até para criar moedas próprias ou já usar as moedas que existem, criptomoedas e tal, para fazer parte desse metaverso, e o metaverso ficar cada vez mais integrado ao universo que a gente tem aqui do lado de fora. E essa conversa rolar, essa troca, essa interação mais aprofundada do que a internet, de você digitar lá o nome de um Mercado Livre da vida ou da Americanas e comprar alguma coisa, ou digitar lá, entrar no Instagram e chamar uma chamada de vídeo e tal. Não, ser tudo isso misturado junto e com a imersão que até hoje eu nem experimentei ainda, né? Que tá com esse óculos e você olhar para o lado, olhar para o outro, e o seu avatarzinho olhar para o lado, olhar para o outro, e você conseguir ver em 360 graus tudo que tem lá dentro daquele universo. Deve ser uma experiência interessante, eu gostaria muito de experimentar. O que está causando algum tipo de polêmica aí é a igreja lá, você entendeu? Tanto que a primeira igreja a fazer um culto, a primeira igreja brasileira a fazer um culto lá dentro foi a igreja Lagoinha. Eu assisti a reportagem, né, tem aí no YouTube, é só procurar. A igreja Lagoinha, Batista Lagoinha, lá tem a sede em BH, Minas Gerais, se não me engano. A igreja que propôs, que fez esse culto, o primeiro culto virtual aí do metaverso, foi a de Orlando, do André Valadão, né, lá nos Estados Unidos. E, bom, eu assisti a reportagem no YouTube, procura lá, você acha. E o rapaz foi com o seu avatar lá dentro da Lagoverso, que se não me engano chama isso lá, a igreja deles. Dentro aí do metaverso tem uma estrutura, porta, lugares para você ir, banheiro, lanchonete, não sei para que ainda. E os lugares de sentar, o rapazinho sentou lá com seu bonequinho, é tudo em primeira pessoa, né? Então a gente não vê o bonequinho dele sentado, mas percebe abaixando, ele olhou pro lado, tinha outros bonequinhos sentados também assistindo o culto, que era ministrado ora por um outro avatar de algum outro pastor que estava lá no púlpito da igreja lá, ora no telão era o próprio André Valadão ministrando ao vivo, estava ministrando para a igreja dele real, e vira e mexe ele olhava para a câmera e falava para o pessoal que estava no metaverso, você que está aí no metaverso, não sei o que, e falava. E o rapaz da reportagem saiu e falou com pessoas ali que eram dos Estados Unidos, do Brasil, de outros lugares do mundo, que estavam interessados em assistir o culto ali no metaverso, e assistiram. E aconteceu também, isso antes aqui até do culto da Lagoinha, um batismo no metaverso, né? Foi lá na VR Church nos Estados Unidos, não foi aqui no Brasil, né? O tal do pastor DJ Soto batizou uma pessoa lá no metaverso. E tudo isso aí, cara, tudo isso aí é legal, a igreja tá certa de entrar nesse negócio, é igreja, é culto de fato esse rapaz foi batizado. Cara, cá entre nós, batismo não aconteceu, né? Não existe batismo sem os elementos do batismo, que é a água.
O Avatar não foi mergulhado em água. E nem o rapaz se mergulhou em água lá com óculos, né, de realidade virtual dele lá. Aí, mesmo que tivesse mergulhado em água, ninguém se batiza. Né? Então, para ter batismo, tem que ter um batizante. Um batizando e um batizante. Né? E esse batizante, normalmente, é alguém mais experiente na fé, não necessariamente um pastor, mas que batize o rapaz ali, o batizando. Né? Em situações extremas. Normalmente é bom que seja o pastor da igreja. Mas não foi isso que aconteceu. Um estava num lado do mundo, o outro estava no outro lado do mundo. Na verdade, eu acho que os dois eram americanos, mas enfim, eles não estavam juntos no mesmo lugar físico. E o pastor disse que batizou o fiel, e o fiel disse que foi batizado pelo pastor, sem ter de fato, seja aspergido, seja mergulhado em água. Não é batismo, não dá, não rola. Né? Não rola batismo nesse negócio, porque o batismo é algo muito mais físico do que só na mente. Né? Não dá para você acreditar que foi batizado só de realizar aquilo em um ambiente virtual. Não, tem que ter o contato, tem que ter algo mais real. Né? Foi assim que foi ministrado, assim que foi ensinado. Por exemplo, a mesma coisa seria a ceia. Como é que você vai cear num ambiente virtual? Como você vai pegar um pão virtual, um vinho virtual e tomar, né, do vinho e comer do pão? Tá, existe uma virtualidade, que é, entre aspas, aí bem para usar só os termos aqui do vídeo, do pão e do vinho, que é a presença de Cristo. Né? São símbolos da presença de Cristo. Mas são símbolos reais da presença real de Jesus Cristo naquele ambiente. Não é um símbolo virtual, né, o pão e o vinho. Se eu tiver o pão e o vinho na minha casa, tá, e a comunhão? Não dá para cear. Não dá para você comer virtualmente um pão e não dá para você beber virtualmente um vinho e dizer que ceou, mesmo você estando, de certa forma, em comunhão com os outros avatares dentro do metaverso. Minhas ressalvas são essas, né, batismo e ceia, porque exigem elementos físicos para serem, de fato, o acontecimento que se propõe, ou o batismo ou a ceia. Né? Não dá para batizar nem cear dentro do metaverso, não dá. Mas cultuar, eu não vou falar cultuar não, vou falar assistir uma pregação. Assistir uma pregação eu acho que dá. A gente faz isso hoje em dia. Né? Você está assistindo um vídeo de ministração, entre aspas, da palavra, mas tem outros cultos aqui no YouTube que você assiste. E você assiste, você glorifica o Senhor, você aprende do Senhor. Né? Tem vários vídeos de teologia, aulas, reuniões, cursos que você já vê virtualmente. Você participa de aulas online, você faz EAD. Né? Você, trazendo agora para o nosso campo religioso, os cultos de fato. Né? Seja online, seja gravado. Lives de culto, você assiste. Até foi o caso da pandemia, né? Esse boom de interações online. E quando isso aconteceu? Na verdade, como isso aconteceu? Dentro de um ambiente virtual. Né? Você não estava vendo e nem interagindo com o pastor que estava ali pregando. E no metaverso, isso já é diferente. Porque você está, pelo menos, interagindo com outros irmãos que estão ali. Nessa reportagem que eu assisti da Lagoinha, o rapaz saiu do ambiente ali depois da ministração e ficou conversando com as pessoas lá na frente da igreja, como se de fato fosse um fim de culto, onde os irmãos param na frente da igreja e ficam conversando. E foi ali que ele descobriu que tinha pessoas de outros países, de outras cidades ali. Ele era do Brasil, por exemplo, e estava nesse culto, né, assistindo essa pregação lá em Orlando, né, no Orlando virtual. Né, mas a pregação vinha de Orlando. Olha que interessante. Né, então, cara, eu não tenho reservas contra a pregação no metaverso de igrejas evangélicas. Não tenho. O primeiro impacto e os primeiros pensamentos que vieram na minha cabeça quando eu vi isso daí foi sobre a televisão e o rádio. Nossa, como a igreja evangélica perdeu tempo e espaço demonizando rádio e televisão. Porque a gente poderia ter muito mais espaço hoje na rádio se a gente tivesse entrado junto na rádio. E a gente teria muito mais espaço na televisão hoje, provavelmente, se nós tivéssemos entrado no começo, junto à televisão. Mas a gente falou tanto que TV era do diabo, que o diabo tomou posse mesmo da televisão e pegou para ele. Hoje em dia, assistir uma televisão é muito complicado. Né? Assistir a arte, no geral, é bem complicado. Tanto que tem ali as faixas etárias ali, até pelos conteúdos que tem. Né? Pelos ensinamentos que trazem, até mesmo conteúdo livre, né? Faixa etária livre ali.
tem conteúdos que de fato não dá para deixar ali uma criança assistir. Traz ensinamentos diversos e tal, até contra a fé cristã. Mas por quê? Porque a gente largou, a gente deixou. Né? A gente não que a gente vai invadir e tomar posse, não. Mas a gente vai participar dessa nova tecnologia que na época era televisão. A internet, a gente resolveu criar o canal aqui, né? Eu e o Misael, a gente conversou bastante sobre isso. Por quê? Porque, poxa, por que não? Por que não ter um canal no YouTube para falar de teologia, para falar de religião, para falar de costume, para meditar nas escrituras? Pô, tem tanta coisa na internet, no YouTube, que é contra o cristianismo, né, que é contra os valores, que não ensinam nada, que é puro entretenimento vazio, não soma nada para as nossas vidas. E na hora de falar de religião a gente tem ressalvas, na hora de falar de Cristo a gente tem ressalvas. Não, vamos para dentro. Né? Eu e o Misael falou, vamos para dentro. E a gente veio e o canal está aí há 1 ano e pouco, para a glória de Deus. E o metaverso apareceu. Não, agora sim o metaverso do diabo. Não também. Né? Óbvio que vai acontecer coisas ruins lá dentro. Eu creio que vai acontecer, que se já não acontece, coisas ruins lá dentro. Inclusive, o André Valadão, quando foi criticado, ele falou o seguinte, segundo o site O Novo aqui, que eu peguei essa frase, o André Valadão falou o seguinte, no metaverso pessoas fazem negócios, se prostituem, apostam e por aí vai. Né? Já estava na hora da igreja chegar lá. Então, se essas coisas acontecem de fato lá no metaverso, eu não sei, mas eu não duvido. Porque existem pessoas e onde existem pessoas, existem coisas ruins. Né? Coisas boas também. Mas enfim. Então deve sim existir esse tipo de coisa lá dentro. Vai existir crime lá dentro também. Vai ter pessoas que creio que vai ter algum jeito de pegar suas criptomoedas. Né? A gente tem que ter cuidado. Provavelmente vai ter chaves de segurança aí, tokens e por aí vai. Para segurar, mas é um ambiente onde vai ter pessoas interagindo. No mundo real, onde tem pessoas interagindo, não tem coisas ruins? Tem. Não tem roubos? Tem. Não tem prostituição? Tem. Lá no metaverso eu acho que vai ser mais ou menos desse jeito. Mas pode ter coisa boa lá dentro também. Negócios, interação, comunhão, visitas e por aí vai. Por que não igreja? Por que a gente tem que colocar essa barreira dentro de uma nova tecnologia que a gente pode atingir outros povos pregando o evangelho? Né? Porque eu acho que no metaverso não vai ser impossível você chegar na praça e falar de Jesus, ou abordar alguém e falar de Jesus, dentro do shopping falar de Jesus. Não sei, é um ambiente virtual, particular, talvez tenha algumas restrições. Mas tem uma igreja lá dentro. Né? Estão falando de Jesus lá dentro. A única ressalva que eu vi, que eu achei bem interessante, foi do Iago Martins, que ele falou assim, é dinheiro jogado fora. Ele não está totalmente errado, porque eu acho que vai muito dinheiro para... eu acho que tem que comprar uma parte lá dentro para você participar desse metaverso. Se não tem que comprar, pelo menos você vai ter que pagar pessoas para fazer isso funcionar. Você tem que comprar óculos, você tem que comprar microfone, você tem que comprar fone de ouvido, você tem que comprar uma série de paramentos, um bom computador para rodar essa tecnologia. Você tem que trocar moedas reais por criptomoedas, você tem que fazer essa compra. Você tem que investir em tecnologia de vídeo, de áudio, de um monte de coisa para participar lá dentro, além de gastar bem com internet e por aí vai. Então eu acho que é um volume de dinheiro de pessoas que vai ser empregado em alguma coisa que talvez não tenha um retorno tão grande assim, que poderia ser feito no bairro, né? Na igreja de bairro, para aumentar mais a estrutura da igreja no bairro, ou para ajudar famílias e por aí vai. Né? Cada igreja vai saber mais ou menos como vai gerir o seu dinheiro. Às vezes tem muito dinheiro, pode gerir com esse tipo de coisa. Porém, para igrejas menores, eu já acho meio complicado investir o que não tem em algo que talvez não tenha uma relevância tão grande assim na pregação do evangelho. Por quê? Uma igreja dos Estados Unidos precisa estar no metaverso para alguém do Brasil congregar nela? Aqui no Brasil não tem tantas outras igrejas, não tem tantas outras comunidades que essa pessoa pode congregar? Né? Por que pegar uma igreja que está lá no metaverso para congregar? Não tem sentido. Às vezes é por curiosidade, quer ver o outro pastor pregando, beleza, tudo bem, mas não vai. E outra coisa também, a ressalva que é interessante, e aí é minha, é que não dá para ser membro de uma igreja no metaverso. Não dá. Porque tem que ter uma comunidade onde você interaja com as pessoas mais do que um momento no metaverso. Tem que ter uma comunidade real, física, de pessoas que você vê, enxerga, fala, troca ideia, encontra no mercado,
né, encontra no meio da rua, vai caminhar junto, vai pedalar junto, vai fazer qualquer coisa, joga bola no final de semana. Tem que ter essa comunidade, essa comunhão real de pessoas reais dentro da fé cristã. Porque a fé cristã, como o próprio pastor Iago disse quando estava falando sobre isso, exige presença real. É uma religião que exige presença real. A ceia é um exemplo, o batismo é outro exemplo, o cuidado, né, é outro exemplo, o saber da vida da outra pessoa também é um exemplo. Então, congregar numa igreja puramente no metaverso, agora eu vou para o culto, aí coloca o óculos, vai cultuar, no fim do culto conversa ali com alguns irmãos, tem até um gabinete com o pastor, e depois sai, tira e vai embora. Eu acho que não rola, eu acho que não é por aí a situação de congregar, de ser cristão no metaverso. E outra coisa também é um negócio que eu acabei de esquecer. Nossa, esqueci mesmo. Lembrei, meia hora depois. E outra coisa também que eu acho interessante, e até gostaria de ver aí mais pra frente alguma coisa da neurociência, falar sobre isso, sobre como vai interagir na nossa memória, né, na nossa concepção de realidade, né, o que vai acontecer no metaverso e o que vai acontecer na vida real, como que essas informações vão interagir lá dentro, né, se as ministrações da palavra vão de fato vir, eu acho que vai, porque Deus é que vai agir, mas a parte da comunidade, a parte do aconselhamento, porque é um avatar ouvindo de outro avatar algum tipo de aconselhamento pastoral, né, e aquela pessoa está realmente totalmente dentro daquele personagem, daquele avatar, ouvindo aquilo lá, né? Ou só enquanto tá com o óculos, sentindo a pressão do óculos, e quando tira, há uma sensação de liberdade, igual quando você tira o capacete quando sai da moto, né? Você tira aquele óculos de realidade virtual, você volta para o mundo real, e aqueles aconselhamentos dados ao avatar vão fazer realmente efeitos dentro do seu coração, né? As memórias que você vai ter de culto, de sensações, elas vão ser as mesmas de culto e sensações e aprendizado, porque ser cristão não é só ler Bíblia, também tem sensações, emoções e sentimentos envolvidos, né, além da fé e da espiritualidade. Como isso vai funcionar dentro do nosso cérebro, dentro da nossa fé, da nossa vida? Né, isso daí eu ainda não sei, eu até vou conversar com pessoas sobre isso para ver se eu consigo algum tipo de informação. Mas, dadas essas ressalvas que eu falei e essas vantagens que eu disse, eu acho que a igreja no metaverso é um passo a mais e um passo normal, e eu acho que até natural que a igreja vai caminhar, porque pensa, irmãos, quase o mundo inteiro está na internet. Se a igreja não estivesse na internet, ela estaria perdendo um grande espaço. Daqui 30 anos, o mundo vai estar no metaverso, se ele realmente vingar, que nem sabemos se vai vingar também. Daqui 30 anos, todo mundo vai estar no metaverso, menos a igreja. Pessoas vão passar horas dentro do metaverso, creio eu, assim como passamos horas dentro da internet, dentro de um aplicativo e tal. A pessoa vai colocar o óculos de manhã e vai fazer negócios na China, num ambiente virtual aí do metaverso, do metaverso não, do Facebook, da Microsoft, do Google, ou de qualquer outra grande empresa aí que criar algum metaverso, e vai passar muito tempo dentro desse aí, ou passando de um universo virtual para outro, dependendo da empresa que ele vai, para fazer negócios. Depois de horas ele vai sair, né? E aí vai ficar em casa, sei lá o que ele vai fazer da vida. O mundo vai estar lá dentro. O mundo vai acontecer, muita coisa vai acontecer lá dentro. Não vai substituir as interações pessoais, obviamente. Mas vai fazer parte da vida das pessoas. E a igreja não pode estar lá? A igreja não pode ter lá a pessoa está passando, mas tem lá uma placa de igreja lá, tem uma frase bíblica lá, tem um culto acontecendo que a pessoa pode entrar. Por que não? Né? Isso que eu digo assim, fora os gastos, fora as reservas que eu falei, por que não? Eu acho que o porquê sim é muito mais relevante do que o porquê não, né? Dentro das possibilidades de cada comunidade, de cada igreja, de cada congregação, enfim. Eu acho que tá de boa, eu acho que a gente tem que ir mesmo, quem pode vai, quem não pode fica, mas a gente tem que encarar as realidades do mundo, a gente tem que encarar que o mundo está mudando, o mundo evolui, né? As interações mudam, né? A forma de interagir muda, né? De telégrafo foi para carta, de carta para telefone, telefone para celular, que é tudo, internet e metaverso, né? E a igreja tem que estar no meio de tudo isso, sim, porque a gente pode perder oportunidades de evangelizar.
E a Bíblia diz que a gente tem que evangelizar em tempo e fora de tempo, a gente tem que evangelizar o mundo inteiro. Onde tem um cristão tem que ter o evangelho, onde tem uma alma, o evangelho tem que ir atrás dessa alma, né? E vai saber se almas não vão ter o primeiro contato com Jesus através do metaverso. Quem é que pode dizer que não? Não é? Bom, é isso aí, essa é a minha opinião. Eu confesso que é uma opinião um pouquinho rasa por enquanto, vai se aprofundar, a gente vai fazer mais vídeos sobre isso aí, talvez uma live, ou quem sabe, né? Se você quiser saber mais sobre metaverso, que a gente faça outros vídeos, bota aí nos comentários. Se é a primeira vez que você está no canal, né? Poxa, bem-vindo, prazer, sou o Carlos Eduardo. Se inscreve no canal, né? Metade das pessoas que assistem os vídeos não são inscritas. Poxa, talvez você não seja um inscrito. Se inscreve no canal, ativa o sininho, faz essa comunidade crescer, ajuda a gente a produzir mais conteúdos. Curta, comente, compartilhe e seja abençoado e nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Tchau.